Com certeza. Próximo, próximo, campanha de 40 dias de oração. Tá todo mundo inteirado já? 21 a 22 horas vai acontecer, de 1º de junho a 24 de julho, certo? A nossa geração é toda terça-feira, de 21 às 22, dentro dessas datas aí, de 1º de junho a 24 de julho, certo? Próxima quarta-feira o culto será de líderes. Vai ser apresentado aí o projeto da Escola de Timóteos. Vai ser apresentado lá nesse culto de quarta-feira. Amém? Glória a Deus. Ainda tem mais alguma coisa antes disso aqui. Dia, O que que é? dia 28. Dia 28, o encontro da geração Valentes. Tá a confirmar ainda, viu, Jorge? É? Dia 28? É, Eu estou preocupado que eu era para estou. ser dia 28 agora, quinta-feira. Sim, está confirmado Mas, não já? não, eu não vi mais nenhuma postagem. Algum de vocês viu? Não, mas já fizeram várias postagens aí, mas pode ter mudado, né? Enfim, É, porque de um tempo para cá a gente não viu mais postagens. A gente está sim. chamando Vou o procurar pessoal. saber, Dani, porque senão a gente vai ficar de overdose de tanta programação, tá ligado, velho? Porque não Eu tem Vai. condição também de ficar. acho. Você É vai. muita Aí tem uma programação. convocação para todos os líderes estarem quarta-feira. Aí como é que ele vai E aí na quarta, vai quinta, meu quinta-feira irmão? é complicado. Então, Meu por irmão, eu vou enquanto escolher vai para ir ter, um ou outro, né? viu, velho? Porque eu não tenho nenhuma condição de Olha, quarta, nós quinta. dois Eu tô é lá em Barra difícil. do Pojuca, não é barato para ficar subindo e descendo. Não, Mas eu se digo vem de assim, eu falo por mim, porque teletransporte, às vezes tem muita programação. Verdade. mas aí você vem de teletransporte, Agil, é rapidinho. É, vou comprar um jatinho. Não, eu falo assim, Glória a até por Deus. discípulo mesmo, o que acontece? Eu já tinha convocado os meninos tudo para quinta-feira. Aí convoquei os discípulos Aí para vem quinta. quarta. Aí quarta-feira o cara vai. Pô, bicho, aí eu vou ter que escolher. Eu convoquei, se tiver Aí quinta, você tem eu vou. célula Se não terça, tiver, se não tiver quinta, eu vou célula terça, quarta. E eu libero célula os discípulos terça. para eles ficarem à vontade, porque quando você convoca, aí você acaba, tipo, você acaba sacrificando um pouco do seu discípulo, porque às vezes vem de longe, vem da Liberdade, o pessoal vem lá de São Caetano, pega ônibus, É no verdade. horário de pico. Eu já passei aviso E para o pessoal. a gente que Na tem última célula série. terça, né, Agil? Célula terça, É, culto quarta, enquanto geração a quinta. emenda a célula terça, Geralmente, quarta-feira e quando já você segunda, tem que g fazer. 12 é a semana inteira, né? Então, realmente Ageu, pare complicado de essa reclamar, agenda. Ageu. Você é beato da igreja, você é professor. Pega seu Oi, ônibus irmão. e Mas É, eu falo, sabe o que, vá Alex? dentro Não é da. por mim, não. É porque, na verdade, quando É você beato. satura demais o discípulo, quando ele faz uma chamada lá, cadê seu discípulo? O cara não tá, você acaba passando vergonha, né? Eu já vi profeta chorão, mas beato chorão é a primeira vez. É. mas Ageu é profeta ou beato, rapaz? É Né? profeta Diferença também, Rapaz. menor? profeta Ageu. Nossa, Rapaz, quem Chorão constrói a era igreja é Jeremias. Alex, né, Agil, não, viu? Chorão era Jeremias. Jeremias, Jeremias. é o livro de É Lamentações. outro Deixe profeta. de, deixe de lamentação que seu nome não é Jeremias. Pois Ô, é. Dene, dá uma Assim ficou futucada melhor. lá, você que tem moral lá, dá uma futucada no grupo e vê se alguém ali se manifesta. E aí, galera, tá confirmado o negócio de Tadeu aí, tá o encontro lá? O pastor Telmo perguntou para ele, mas eu acho que ele não respondeu que sim, nem que não ainda. Meio que saiu pela tangente. Mas o pastor vai confirmar amanhã com ele e vai dar o retorno para a gente. É muito em O cima, Gil. correto é ter, porque ninguém avisou que não teria, né? Mas, Mas o ideal enfim, seria hoje, viu? Porque fica muito em cima, como a Gil falou. Brincadeiras à parte, a Gil tem toda a razão. Não tem como se planejar com tanto evento, não. A gente fica meio tonto, não. né? É Entendeu? verdade. É uma agenda assim bem agitada, né? É complicado. Participar de Então, tudo é um desafio muito grande. isso é mais ainda sem antecedência. Imagina. Aí não tem É condição. verdade, é verdade. Dá uma Mas perguntadinha lá enfim, dele. Dá uma perguntadinha aí, pessoal. Tudo certinho para quinta-feira? Tá tudo ok?
Mas É, já sei. do jeito que a Vou- coisa tá, eu acho que se a gente ficar na nossa é bem melhor, viu? Porque quinta-feira eu não estou podendo, mesmo não estou podendo ir. Eu tenho um célula quinta-feira, estou Cada tendo uma que de mudar João sem tudo. braço, Jorge. Hein? Cada uma de João sem braço. Eu citei logo no início, porque você falou sobre agências, coisa e tal, eu lembrei, acrescentei mais essa aí, mas já que está esquecido, deixa com a Não, liderança. não está esquecido, não. Na verdade, ninguém falou que não teria. A gente só viu pouca Também não movimentação falou que na reta teria, né? final. Também não Não, confirmou que teria. É, até então teve postagens falando do evento. Ninguém desmarcou ainda oficialmente, né? Então, para todos os efeitos vai ter. Mas não Aí. fique frustrado se não tiver, tá bom? não vai ficar não, com certeza. Eu não vou ficar. Eu tô achando que o pessoal vai até agradecer, É, Vou frustrado, eu garanto que não vou ficar. porque daqui a assim, pouco eu vou dar uma perguntadinha lá para Silas. é, Aí mas ele vai lá e pergunta para o pastor É, Tadeu. já tinha sido passado acho que na geração, pastor Telmo também. Eu coloquei na célula logo que eu recebi. Avisei, reforcei Isso. na última Dia reunião, 28 dia 28. Se não vai ter, aí é, realmente hoje já é segunda, a gente precisa saber para poder para poder dar um retorno, né? desavisar. Desavisar, gostei dessa. Desavisar. É, vamos desavisar o pessoal. É, eu não fiz misericórdia. a célula de quinta-feira por causa do congresso, e aí nessa quinta-feira agora fica difícil de eu faltar, de eu não fazer. De novo, né? É, Realmente. Realmente, Jorge. Fica complicado. Mas, enfim, em tudo, Dai graças. dai graças, glória a Deus. glória a Deus. É isso aí. Tá Em tudo tudo a bem. gente dá graça. A gente Amém. brinca e tudo, mas a gente não murmura, não. Porque Não, de jeito murmuração nenhum. não, É uma não é responsabilidade, né, uma da gente coisa está boa. procurando ser responsável por um lado, tá? Isso, Porque a coisa está exatamente. apertada, está apertando aí. Glória a Deus. Mas, enfim, vamos falar um pouquinho sobre o encontro dos 144. Oba. A ministração da apóstola chamou muito a atenção, né? Foi algo assim extraordinário. Apesar de que também o que trouxe o apóstolo Milton em relação ao amor pelos 12 foi algo Sim. assim que impactou, né? E nos trouxe inclusive o desejo, né, de amar também. Tanto que a gente se sente amado pelo nosso líder, como a gente também tem o desejo de amar os nossos 12. Porque quem é o nosso exemplo? Jesus. Jesus. Jesus amou a todos. Isso. Inclusive, o apóstolo passou por um aperto aí, mas no avião, mas a resposta foi essa. Eu imito Jesus, não é Paulo, não é Pedro, não é João, né? Eu imito Jesus. Mas a ministração que a apóstola trouxe realmente me impactou. E eu queria compartilhar algumas coisas aqui com vocês um pouquinho. Inclusive, eu vi uma pesquisa, né? Eu não sei se está aparecendo para vocês aí, me confirmem. Ah, 98%. Mais de 90% dos seus medos nunca se concretizarão. Isso foi uma amém. pesquisa feita em 2019, tá? Na Pennsylvania State University, nos Estados Unidos. Não foi uma pesquisa grandiosa, com milhões de amostragens, mas é um dado, né? E nesse dado, 91% dos nossos medos nunca se concretizarão. Então, por que será que a gente tem eles, né? Por que será que a gente investe tanto tempo, tanta energia em temer coisas que não são reais? E que talvez nunca cheguem a ser, né? Mas por que será que isso acontece? Tem uma palavra que diz assim: não temerei a má notícia, não é verdade? Meu coração está firmado Glória a Deus. no Senhor. É isso aí. Não temerei a má notícia. E por que que a gente teme tanto algumas coisas que nem notícias são? Foi o que aconteceu com Jacó, né? E o texto, o tema que a apóstola trouxe para nós foi
o céu nunca disse que acabou. E a base bíblica foi Gênesis 37, versículos de 31 a 35. Eu vou ver se eu consigo projetar aqui para a gente ler juntos. Gênesis 37. Vamos lá. Vamos lá. Dá para ler aí? Quem quiser se candidatar, vamos lá. Então pegaram a túnica de José, mataram um bode e molharam a túnica no sangue. E enviaram a túnica de mangas compridas ao pai com este recado: achamos isto. Veja se é ou não a túnica de seu filho. Ele a reconheceu e disse: é a túnica de meu filho. Um animal selvagem o devorou. Certamente José foi despedaçado. 34. Então Jacó rasgou as suas roupas, vestiu-se de pano de saco e lamentou o filho durante muitos dias. Todos os seus... Espera aí que eu tô... Um negócio aqui na tela que cobriu. Só um instante. Todos os seus filhos, todas as suas filhas vieram para o consolar. Ele, porém, recusou ser consolado e disse: chorando, descerei à sepultura para junto do meu filho. E continuou a chorar pelo filho. Misericórdia. Essa brincadeira aí de chorar durou 22 anos. Foram 22 anos chorando por causa do filho, por causa de José. E por que eu falei em temer má notícia? Em que a maioria dos nossos medos, eles nunca se concretizarão. Foi o que aconteceu aqui com Jacó. Nesse texto que a gente leu, em que parte dele os filhos dizem para Jacó que José morreu? Fala Nenhum. pra mim aí. Em nenhum momento. Não tem. Então, existem dores que elas vêm realmente de fatos concretos, né? Mas tem dores que elas vêm da interpretação errada, equivocada que a gente tem de algumas situações. A gente olha para a circunstância e já tira todas as conclusões de forma antecipada. E aí já nascem aqueles medos que a gente tem. A gente já começa a descrever o sofrimento baseado naquela circunstância. E aí pode ser um diagnóstico médico. O médico diz: eu estou vendo alguma coisa estranha aqui nesse exame. Essa alguma coisa estranha, a gente já deduziu que pode ser um câncer, que esse câncer é agressivo, que a gente já está em estado terminal, que a gente já descobriu no final da vida, que não vai ter mais jeito. E aí a gente começa a definhar de uma forma terrível por algo que nunca foi dito. Muitas vezes o médico não disse nem que era um câncer, e muito menos que a gente ia morrer. Mas a gente se precipita em interpretar as coisas da nossa maneira, de acordo com as nossas emoções, e isso gera um sofrimento terrível. Quando Jacó viu aquelas circunstâncias que foram apresentadas para ele, ele entendeu que ali já tinha acabado tudo. Ele entendeu que ali era o fim. José tinha morrido de uma forma terrível, uma morte violentíssima, né? Despedaçado por animais. E é interessante porque ninguém disse que José tinha morrido e muito menos que ele tinha sido despedaçado por feras. E de onde surgiu essa ideia? De onde Jacó tirou tudo isso? Me ajudem aí. O medo. O que foi que Jacó viu? Qual foi a evidência que levou Jacó a criar na mente dele toda essa história? Na realidade, o sangue que estava na túnica, né? Ele acreditou que, de fato, era sangue do filho que tinha sido despedaçado. Isso. Então ele viu a túnica que era do filho e ele viu sangue na túnica, mas o sangue ele não sabia que era do filho.
E Exa- ninguém disse para ele que o que sangue era do era do filho. filho. Exatamente. Então, muitas vezes a gente olha para uma situação e, baseado nessa situação, a gente tira milhares de conclusões. E cá para nós, geralmente são as piores. Quando a gente vê a guerra, a luta, a dificuldade, quando a gente vê algo que causa dor, a gente começa a tirar as piores conclusões. Por isso que o tema é: o céu nunca disse que acabou. Para o apóstolo, perdão, para Jacó, havia acabado. Mas quando foi que ele perguntou para Deus, gente? E olha que Jacó tinha um relacionamento, ele tinha acesso, ele falava, Deus respondia. Mas diante de dada circunstância, talvez ele até esqueceu dessa parte, né? Ele nunca perguntou para Deus, ele tirou conclusão baseado no que ele viu. Ele aceitou aquilo que ele concluiu como se fosse a verdade absoluta. E quantas vezes nós podemos estar sofrendo, definhando por anos por coisas que nunca aconteceram? Talvez uma traição que a gente achou que alguém nos fez e que nunca aconteceu. Talvez um amigo, talvez um cônjuge, talvez um sócio. E a gente definha sofrendo por algo que talvez não aconteceu. Você viu uma circunstância e diante daquela circunstância a gente começa a criar um sofrimento. Parece até um autoflagelo, né, Alex? Parece um autoflagelo. A gente cria um sofrimento próprio. Diante da circunstância, ao invés de buscar o Senhor, ao invés de consultar a Deus, a gente começa a interpretar tudo da pior maneira. E aí a gente acredita que acabou, a gente acredita que não tem mais jeito, a gente acredita que não tem mais força, não tem mais motivo para continuar, não tem mais razão nem para viver. E baseado em quê? Numa mentira. A gente crê em uma mentira, fruto da conjectura da nossa própria mente. Foi o que aconteceu com Jacó. E essa conjectura, ela foi formada pelas emoções de Jacó. Quando ele viu a túnica do filho que ele tinha dado de presente, manchada de sangue, ali ativou as emoções dele. Ele se desesperou diante daquela cena. E então começou a descrever algo que nunca havia acontecido. Então, o problema não foi o que Jacó viu. O problema não era o que Jacó viu. O problema foi a maneira como ele interpretou o que viu. Isso foi que gerou toda aquela situação. Ao ver aquela túnica, ninguém disse para ele que o filho dele tinha sido despedaçado. Ninguém disse isso para ele. E é por isso que o nosso tema, o primeiro tópico é, espero que vocês estejam vendo aí. O problema não é o que nós vemos. O problema é o que concluímos sem consultar a Deus. O que Jacó viu foi uma cena terrível. Isso foi o que ele viu. Mas o que ele concluiu por si mesmo. Ele concluiu baseado nos medos e nas emoções. Em nenhum momento ele foi consultar a Deus para saber se de fato tinha acontecido isso. E se tivesse acontecido, qual seria o passo que ele deveria dar? Qual seria o direcionamento que Deus tinha para a vida dele? Ele simplesmente, baseado em algo visível, ele tirou toda a conclusão e naquela visão ele colocou toda a sua vida. A ponto de querer morrer, junto com um filho que não tinha morrido. E quantas vezes a gente pensa em desistir de algo na nossa vida, acreditando que é o fim? Mas por que é o fim? Porque algo ruim aconteceu, ou nem aconteceu, mas a gente acredita que sim, e por causa disso é o fim, a gente não quer mais continuar. Talvez a gente quer fechar a célula, a gente quer desistir do ministério, porque não foi isso que Deus falou para a gente.
Então, o que aconteceu foi que Jacó transformou a hipótese em uma sentença. Aquela conjectura de Jacó, quando ele vê aquele tecido manchado de sangue, era uma hipótese. E baseado nessa hipótese, no que poderia ser, ele transformou isso numa sentença. E por conta disso, ele sofreu 22 anos da sua vida por conta de uma hipótese. E aí que vem o segundo tópico que a apóstola trouxe para nós. Você pode estar sofrendo por algo que nunca aconteceu. Pô, já não basta as coisas que aconteceu, não, né? Pois é, exatamente. Já não basta as coisas que acontecem, a gente ainda quer sofrer por algo que nem é verdade, né? Só por causa de uma possibilidade. A gente já começa a sofrer antes. A gente já sente até a dor de algo que não é nem verdadeiro. Então, o nosso cérebro ele tem esse poder, tá? De fazer a gente sentir dores antecipadamente. Isso acontece com a ansiedade. Quando a gente fica ansioso por algo, a gente começa a sentir as dores como se aquilo já tivesse acontecido. E esse foi o problema de Jacó. Jacó queria morrer. Ele queria morrer por algo que não era verdade, que nunca tinha acontecido. José não morreu. José estava vivo. José nunca tinha sido despedaçado por fera nenhuma. E enquanto Jacó dizia, meu filho morreu, Deus dizia, eu estou preparando seu filho. Mas Jacó nunca perguntou. Jacó nunca perguntou para Deus o que tinha acontecido com José. Simplesmente, ele mergulhou no sofrimento baseado na própria conjectura, baseado no que as emoções descreveram para ele. E aqui vem uma frase impactante que a apóstola nos deu. Não veja como perda o que Deus está vendo como processo. Porque enquanto Jacó olhava e acreditava que tinha perdido seu filho, Deus estava trabalhando a vida de José para que ele, através dele, chegasse provisão, não só para toda a família dele, para Israel, mas também para outras partes do mundo, porque o Egito, naquele tempo, ele acabou sendo provisão para muita gente, para muitas nações. E José, ele foi usado para trazer essa provisão da parte do Senhor. Enquanto Jacó chorava a perda, Deus preparava aquilo que Jacó acreditava que havia perdido. E o que a gente tira de lição em tudo isso? É que a dor nos amadurece. Né? A dor nos amadurece. E nós podemos, inclusive, estar carregando peso de decisões, de conclusões, de perdas que nunca existiram. A gente pode estar carregando um fardo pesado na nossa vida baseado em mera emoção, baseado em conclusões precipitadas. E o que nós precisamos fazer diante de uma situação adversa? O que nós precisamos fazer diante de uma cena como aquela que Jacó passou de ver a túnica do seu filho manchada de sangue? Nós precisamos consultar a Deus. Joquebede, ela deu o exemplo de Joquebede. Já havia um decreto de morte para todas as crianças que nascessem no Egito naquele tempo. Não é verdade? Essas crianças deveriam ser lançadas no Nilo, deveriam todas serem mortas. E então, o que Joquebede fez? Com certeza ela ouviu a voz do Senhor. E a apóstola nos trouxe, inclusive, a ideia de que Deus falou para ela. Ou as crianças não devem ser jogadas no Nilo? Então, joga no Nilo. Mas espera aí, não é de qualquer jeito. Primeiro você vai fazer a arca. Faça um cesto. Sele ele com betume, que representava sangue. Então a arca selada com sangue
você vai colocar o seu filho e ele vai ser guardado e livrado da morte. E assim Joquebede fez. Joquebede nunca visualizou Moisés morto. Mesmo diante de toda aquela cena, diante de todo aquele decreto de morte, crianças morrendo para todo lado, casas sendo invadidas, ela nunca visualizou o filho dela morto. Muito pelo contrário. Ela agiu baseado no que ela acreditava. E foi talvez o que faltou naquele momento na vida de Jacó. Mas o fato é que a dor nos amadurece. E vamos para Gênesis 45. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui com vocês a Bíblia em Gênesis 45. Consigo, glória a Deus. Destravou, meu Xande? Maravilha. Glória a Deus. Gênesis 45, qual é o versículo? Versículo 1. Antônio, lê para mim, por favor. Então, José, Então, conseguindo se conter diante de todos os que estavam com ele, gritou: Saiam todos da minha presença! E ninguém ficou com ele. Quando José se deu a conhecer a seus irmãos, 2. e levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam e também a casa de Faraó. Até aí? Apareceu 3? E disse a seus irmãos: Eu sou José, meu Assim, pai ainda está vivo? aqui E assim, seus irmãos não relaxa. lhe puderam responder, de tão assustados que ficaram diante dele. E José disse aos seus irmãos: Agora cheguem perto de mim. E eles chegaram. Então ele disse: Eu sou José, o irmão de vocês, que vocês venderam para o Egito. Glória a Deus. Então tá aí o homem que tinha morrido. E nessa altura, nem os irmãos dele que o viram vivo, porque os irmãos não viram José morto, né? Como foi que eles viram José? Eles venderam José para os primos, né? Digamos assim, para resumir a história. Eles venderam José para os parentes que levaram José embora e lá ele foi vendido no Egito, a Potifar. Mas o fato é que até os irmãos, a essa altura, já estavam acreditando que José estava morto. Morto. Mas baseados em que eles acreditavam que José estava morto? A gente leu aí em Gênesis 45 que eles ficaram assustados, eles não puderam acreditar que era José. Eles não puderam acreditar que José ainda podia estar vivo. Mas por quê? Se nem eles viram José morrer. Era o desejo E inicial aí dele, né? era o desejo inicial. Mas eles não mataram José. Então, Não, qual não é o tiveram fato? coragem. Qual é o fato? Nós acabamos acreditando nas nossas emoções e muitas vezes aquela ideia que a gente forma contagia outras pessoas. O lamento, o choro, a dor de Jacó foi tão grande que até os filhos que sabiam que José estava vivo passaram a acreditar que ele estava morto. E quais as evidências? Se Jacó não tinha evidência de que José tinha morrido, imagina eles que viram José sair dali vivo. Então, qual o sentido de a gente sentir tanta dor por algo que nunca aconteceu e que talvez nunca aconteça? Ou pelo menos não aconteça num tempo próximo? O fato é que a dor, de fato, nos amadurece. Vamos ver os versículos de 25 a 28, ainda em Gênesis 45. 25. Quem quiser pode ler, por favor. Se aparecer para vocês. Outro. Então partiram do Egito e vieram à terra de Canaã, a Jacó, seu pai.
E, E lhe pode disseram: continuar. José ainda vive, é governador de toda a terra do Egito. Com isto, o coração lhe ficou como sem bater, porque não podia acreditar no que diziam. 27. Mas quando eles contaram tudo o que José havia falado, e quando ele viu as carretas que José havia mandado para levá-lo ao Egito, o espírito de Jacó, o pai deles, reviveu. 28. E finaliza. E Israel E disse: Basta, o meu filho José ainda vive. Irei e o verei antes que eu morra. glória a Deus. Que tremendo. Eu vou deixar esse texto aí, porque a dor nos amadurece. Né? Você percebe que Jacó, ele viu evidências de uma possibilidade de morte de José. E baseado nas evidências, ele acreditou que José tinha morrido de forma terrível e que ele tinha perdido o filho e chorou por 22 anos. Até que lhe chegou uma notícia diferente. José ainda vive. E não só vive, ele é governador de todo o Egito. E o que significava ser governador do Egito naquela época? Era governar a parte conhecida da terra. A nação do Egito, ela dominava muitos povos, né? O império era grande. E Jacó era governador de tudo aquilo. Olha a notícia agora que chegou para Jacó, que acreditava que o filho tinha morrido. E agora, baseado nas novas evidências, a palavra nos disse aí que José viu os carros, as carroças que José tinha mandado para buscá-lo e toda a provisão, e vendo aquilo, ele se alegrou, o espírito dele reviveu. Então, aquele que tinha morrido, agora vive. José? Não, Jacó. Jacó tinha declarado que ele tinha morrido com o filho. Olha aí a sentença de morte que ele declarou para si mesmo. E assim Jacó viveu durante 22 anos. Viveu não, ele estava morto. Assim Jacó passou os últimos 22 anos, morto por um decreto que ele mesmo declarou. Mas agora, diante da nova cena, Jacó acreditou então que o filho estava vivo. E o que chama a atenção que ele disse é: basta, chega, chega de sofrer, chega de dor, chega de morte. E a chave virou. Aquela dor acabou ali. Naquele momento, Jacó deu um basta em 22 anos de sofrimento. Quanto tempo você precisa para dar basta nesse sofrimento? 22 anos para tomar uma decisão? Esperar uma nova evidência para você acreditar? Para você tirar uma nova conclusão? E então Jacó se levantou e logo foi com eles, e a gente vai ver isso daqui a pouco. Né? Diante de tudo aquilo que Jacó viu, ele agora acreditou que de fato o filho estava vivo, porque veio a notícia, e não só a notícia, veio também as evidências, vieram os carros, vieram a comitiva, veio a provisão, muitos alimentos, muitos funcionários, muitos trabalhadores para buscar Jacó. E agora Jacó acreditou. O espírito dele viveu e ele tomou uma nova decisão. E olha aqui a palavra que vem da apóstola para nossas vidas. A sentença tem que mudar pela sua própria boca. Como assim, Denivaldo? Vocês lembram que Jacó declarou sua própria morte? Ele disse: morrerei e descerei à sepultura junto com meu filho. E agora ele diz: basta, chega! O meu filho José ainda vive. Irei e o verei antes que eu morra. Agora mudou tudo. Jacó mudou a sentença.
Jacó agora não está mais morto. E perceba algo poderoso, que agora não é nem mais Jacó. Por isso que eu deixei o texto aí na tela. Quem disse? Lê para mim, por favor. Quem foi que disse? Israel. Israel. Se eu voltar o texto para vocês, desde o capítulo 24, vocês vão ver que vai dizer sempre que Jacó falou Jacó. alguma coisa. Exato. Jacó falou, então vieram de Canaã seu pai, e você vai ver sempre falando de Jacó. Mas agora ele não é mais Jacó. Agora ele é quem? No Israel. versículo 28, ele agora é Israel. Então Israel se levantou e disse: basta. Ele agora foi transformado de uma forma tão grandiosa que até o nome dele não é mais Jacó. E olhe que isso aí não foi lá, né? Como é que é o nome? Me ajudem aí. Me fugiu. Mas enfim, não foi naquele encontro com o anjo. Não. No Vale de Agora, Jaboque. No Vale de no Val de Jaboque. Jaboque. Agora mudou tudo. Agora não foi em Peniel, mas mudou. Ao invés de ser aquele Jacó caído e morto, agora é Israel falando que ainda verá seu filho antes que morra. Ou seja, agora a declaração dele é de que ele vive. Olhe para o seu irmão e diga: o céu não disse que acabou. O céu O não céu não disse que disse que acabou. acabou. Eu não Glória a disse que Deus. acabou. E se o céu não disse que acabou, por que que você vai dizer? Foi isso que Jacó fez, ele Contar. declarou que Deus não disse. E ele viveu 22 anos baseado num decreto que ele mesmo liberou, baseado numa circunstância que nem verdade era. E quem sabe se algum de nós aqui não liberou um decreto como esse, baseado em algo que viu, baseado... Alguém fecha o microfone, por favor? Baseado numa cena que não é nem a verdade. E talvez a gente está sofrendo sem consultar o Senhor. Então a sentença agora mudou. E a sentença tem que mudar pela nossa própria boca. Nós é que temos que declarar a sentença. Nós precisamos dizer: basta, chega! Agora não é mais morte, agora é vida. Agora é vida em abundância. Gênesis 46, versículos de 1 a 4. Eu vou ler rapidamente aqui com vocês. 46, de 1 a 4. Israel partiu com tudo o que possuía e chegou a Berseba e ofereceu sacrifícios ao Deus de Israel. Deus falou a Israel em visões de noite e disse: Jacó, Jacó. Ele respondeu: eis-me aqui. Então disse: eu sou o Deus do seu pai. Não tenha medo de ir para o Egito, porque lá eu farei de você uma grande nação. Eu irei com você para o Egito e certamente farei com você. Farei que você volte de lá, e a mão de José fechará os seus olhos. Olha que tremendo. Agora Jacó resolve consultar Deus. Ele vê aquela circunstância e talvez no primeiro momento, ele no impulso, novamente tomou a decisão baseada no que viu. Ele saiu correndo para ver José, montou naquelas carroças lá, nos cavalos, e foi ele. Mas no caminho ele parou. Não, peraí. Não vou fazer isso de novo, não. Eu estou vendo isso, mas eu preciso confiar em Deus. Eu vou consultar o Senhor. E então Deus disse para ele: Jacó, você pode ir para o Egito, e não só você vai, mas eu vou com você. E olha aí a diferença entre tomar a própria decisão baseada nas emoções e entre consultar a Deus antes de decidir. O que era conjectura transformada em sentença
em decreto de morte, agora é certeza de vida vinda da boca de Deus. E agora a gente vê claramente que existe um antes e um depois. Foi o que a gente viu nesse texto. Existiu o antes, o Jacó que tomava decisões precipitadas, apressadas, e agora Israel que consulta primeiro a Deus. Agora Israel que não declara mais morte, mas declara vida. Um Israel que era cheio de medos, sofrimento e dor, baseado em algo que nunca aconteceu, agora é o Israel encorajado. Agora é o Israel vivido pelo decreto dado pela boca do Senhor. E o que a gente aprende com isso tudo? Não devemos tirar conclusões precipitadas. O inimigo sempre vai apresentar ilusões na nossa frente. E diante dessas ilusões, desses encantamentos que parecem ser, muitas vezes a gente se adianta em concluir o que não é. E diante dessa conclusão do que não é, a gente pode colocar a nossa vida nessa conclusão. E acreditar na mentira como sendo verdade. E a mentira aprisiona a pessoa dentro de um casulo, dentro de uma cela de prisão, baseado em algo que nunca existiu. Esse medo que você tem hoje talvez nunca vai acontecer. E por que a gente vive baseado nele? E por que a gente coloca a nossa esperança em algo que não é real? Ninguém disse que José morreu. Ninguém disse para você que acabou. Ninguém disse para você que você não vai alcançar. Quem disse para você que você morreu? Quem disse para você que os seus sonhos não vão se concretizar, que o propósito que Deus tem na sua vida não vai acontecer? Em que momento nós acreditamos nessa mentira de Satanás? E hoje, o que Deus diz para mim e para você? O meu projeto na sua vida continua vivo. Amém. Deus está trabalhando no seu futuro. Deus está trabalhando no projeto que Ele tem para a sua vida. Não permita que más notícias no meio do trajeto faça você parar de avançar em direção ao projeto que Deus tem para você. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória Amém. a Deus. Glória a Deus. Que E palavra. agora? Amém, meu irmão. Com mais revelação do que sábado. Glória a Deus. E agora, aqueles que estavam também comigo podem me ajudar e trazer Eu aí. gostaria de registrar algumas consequências práticas que Deus vem ministrando aqui no coração. É que, do ponto de vista espiritual, nós já começamos com a nossa pouca fé, desagradando ao coração de Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Exatamente. Dando brecha ao inimigo, porque o que ele faz é colocar dúvida, é lançar suas setas, seus dardos inflamados, e a gente termina cedendo, ou seja, jogando a toalha antes mesmo do combate. Então a gente perde a oportunidade de liberar a palavra de vida, de profetizar, de demonstrar, exercendo a nossa fé. E do ponto de vista físico, nós sabemos que o medo, as questões emocionais geram também doenças, as doenças chamadas psicossomáticas, né? Vai somatizando Exatamente. o medo e, consequentemente, a pessoa, quem recebe a mensagem, ou seja, quando nós não estamos atentos, com a nossa mente blindada, a gente permite que esse medo, que essa insegurança, essa ansiedade nos tragam até doenças. Muitas vezes até a morte. A pessoa pode ter uma alta de glicemia,
uma alta de pressão e, consequentemente, um derrame vascular cerebral, um infarto, por conta apenas de uma mensagem, de um relato, que às vezes nem é propriamente, ou seja, literalmente o que está sendo dito, mas fruto da construção, como você bem colocou, da conjectura da nossa mente, de uma possibilidade. Quer dizer, a gente perde a oportunidade de exercer a fé e traz consequências danosas para a nossa vida do ponto de vista físico também. É o que eu também extrair diante dessa realidade que enfrentamos, né, muitas vezes. Glória a Deus. Físico, emocional e espiritual. E espiritual, exatamente. Glória a Deus. Alex? Fala, grande Dene. Amém, amém pelas palavras aí, reforçando a bela mensagem que nós recebemos do Espírito Santo no sábado pela manhã. É impactante. A apóstola realmente estava num momento muito inspirado, né? E acho que todos que estavam ali presentes foram tocados. E a mensagem foi Glória a muito Deus. direta, como ela mesmo disse, né? Curta e grossa. A mensagem foi muito direta, muito objetiva. A gente está fazendo tempestade em copo d'água. A gente está ouvindo a voz de Satanás, quando devia estar ouvindo a voz de Deus. E ela falou claramente, ela lembrou da voz da serpente: certamente não morrerás. Correto. Então, o que a gente está trabalhando na nossa mente são mensagens subliminares que não vêm do trono da graça. Então, Amém. muitos projetos estão ficando no meio do caminho, muitos objetivos, o propósito de Deus está ficando pelo meio do caminho porque a gente está acreditando em mentiras satânicas. O nosso cérebro, já é um projeto que Deus fez. O nosso cérebro ele não distingue, né, o que é realidade do que é fantasia. Ele reage da mesma forma para ambas as situações. Isso se chama programação neurolinguística. E Neurolinguística. isso é ratificado pela Bíblia, em Provérbios 27, 23:7, que diz que assim como o homem vê na sua alma, assim é. Então, quando você faz uma imagem mental, você muda completamente sua realidade. E Deus provou isso quando fez Abraão sair da tenda para ele ter uma imagem mental. Ele era um homem diante de um problema sério, uma mulher estéril, e Deus puxou ele para fora da tenda e mostrou um céu estrelado e disse: Olha, aqui é a sua geração. O que que Deus fez? Mudou a mente. Ou seja, o Satanás sabe, ele tem 6.000 anos operando na Terra, conhece a gente como nunca. Então ele sabe que mexendo na nossa mente, ele mexe no nosso destino, no nosso propósito. Então a mensagem foi muito objetiva. A gente precisa cuidar da nossa mente. A gente precisa tomar uma decisão e blindar. Não permitir que pensamentos satânicos entrem na nossa mente. Quando vier um pensamento satânico, a gente tem que repreender na mesma hora, no mesmo instante, né? Sem titubear. E isso ficou muito claro, né? Para mim, a mensagem foi muito clara. E engraçado que eu entrei naquele local com algumas ideias bem interessantes, inclusive. Eu fui sacudido por ela ali. Eu estava atrás do pastor Telma, botou a mão na minha cabeça, ela falou assim: não ouse. Eu falei: meu Deus do céu, eu estou quietinho aqui, escondido atrás do pastor Telma. E ela me achou ali, não sei como. É porque o pastor Telmo tinha ido para o altar se ajoelhar, deve ter sido isso. Aí eu acabei, veja como são as coisas. E ela olhou, botou a mão, as duas mãos na minha cabeça, e falou: não ouse desistir de nada que Deus colocou diante de você. Existe um propósito, Glória a Deus. nem ouse. Glória. Então foi Glória a uma paulada Deus. mesmo. E eu saí muito edificado. Aliás, no fim de semana foi uma overdose de mensagem. Eu devo ter umas 10 aqui. Glória. Mal consegui ver todas. Mas parabéns aí, Ainda Dani. teve a Palmeira, né? Não, teve montanha-russa, teve Palmeiras, tem uns negócios esquisitos aí também, mas foi ótimo, foi excelente. Parabéns pela Glória a palavra. Deus. E o Olha, que fica marcado é isso, gente. Vamos blindar nossa mente, vamos ter pensamentos corretos, vamos buscar a Deus em todas as coisas, não vamos acreditar em mentiras satânicas, que ele não tem nenhuma intenção de nos fazer bem. Satanás quer destruir o homem. A missão dele, há 6.000 anos, é destruir aquele que Deus ama, que é a coroa da criação, que é o homem.
Então não acredite, ele vai botar coisas erradas na sua cabeça, vai dizer que seu discípulo saiu da célula, que seu ministério está acabado. Você liga para uma pessoa, ela não te atende, você já fica com a cabeça dizendo que essa pessoa não gosta de você, e a pessoa não te retorna, você começa a botar um monte de minhoca na cabeça. Então, isso tudo a gente precisa remover da nossa mente. Parabéns, Denis, pelo Nome de reforço da Jesus. mensagem. Espero que tenha sido útil. Um abraço. Glória a Olha, Deus, foi demais, edificou louvado bastante. E o objetivo do inimigo, quando ele lança essas notícias distorcidas, na verdade nem notícias são, né? Ele lança algumas situações para que aquilo gere dúvida na nossa mente. O objetivo é gerar dúvida. E na dúvida, a gente perde a fé. Por isso que Jacó não consultou o Senhor, ele viu toda aquela situação, ele caiu no encantamento. A verdade é essa, aquilo foi uma ilusão. Não falava que ninguém morreu, que ninguém tinha sido despedaçado, não. Só tinha alguns sinais que deixavam a entender. E, infelizmente, Jacó decidiu não consultar a Deus, assim como muitos de nós, em algumas situações, acaba fazendo, né? E perdendo aí a fé e o objetivo que Deus tem na nossa vida. Amém, amém. Denis, só mais uma coisa rápida que me tocou bastante no texto. Você falou aí, eu acabei esquecendo. Lembra que no início, em Gênesis 37, Deus se refere a Jacó. Mas no Sim. Gênesis 46, Deus se refere a Israel. Israel, ele perfeito. falou. Então, há uma mudança. Sim, eu lembro que Denis falou, mas olha que interessante. Esse texto, não sei se Denis falou, eu fiquei distraído aqui alguns segundos, Sim, mas o sim. texto de 46:4, eu não sei se você tocou nesse assunto, Denis, mas foi o momento assim, assim A virada chave. de chave, né? A Sim, virada de chave foi o 46:4, porque diz: a mão de José fechará os seus olhos. Então, exatamente. esse, não sei se você leu esse versículo, mas a mão de José fechará seus olhos, é o antídoto do que foi falado no Gênesis 37, onde ele diz que ele desceria a cova, ou seja, ele Sim, morreria, e aqui ele está falando de vida, e Deus ainda fala o seguinte: aquele que você matou há 22 anos atrás é que vai fechar seus olhos. Então, é incrível como Deus, né, preparou o momento e reverteu completamente a história de Israel, não mais Jacó, mas Israel. E a mão de glória a José Deus. fechará os teus olhos. Impactante, muito impactante. Fantástica a Tremendo. E mensagem. o próprio Jacó Amém. diz: eu irei e verei o meu filho antes que eu morra. Exato. O próprio decreto de Jacó mudou. Né? Deus é maravilhoso. Mais alguém quer compartilhar alguma experiência que teve nesse momento aí do 144 ou do encontro de casais? Fique à vontade. Ô, Dani, Sim, meu irmão, Dani, eis-me aqui. eu não estive, não, mas você falando isso aí, a última palavra que Alex falou de algumas atitudes de discípulos me chama a atenção e aí me faz perceber o quanto nós estamos conectados com essa temática. Essa semana, Com certeza. tem alguns discípulos da gente, inclusive lá em Alagoinhas, no seminário de liderança, eu falei sobre alguns tipos de discípulos que existem, que a gente, como líder, precisa lidar. Tem um rapaz que ele frequenta muito pouco a célula, mas eu tenho um apreço muito grande por esse rapaz. E aí, no dia 10 de maio, a gente se comunicou pelo WhatsApp, eu perguntei algumas coisas sobre o afastamento dele, se ele precisava de algum apoio, ele disse que estava fazendo uma transição de carreira e estava, enfim, situação difícil. Aí, a semana passada, na quinta-feira, ele me mandou uma mensagem no WhatsApp, depois na quinta-feira, que eu falei para ele assim, cara, o Facebook ainda está mostrando seu aniversário como em maio. E seu aniversário é em agosto. Muda isso, rapaz. Tem gente que tá querendo que dizendo que eu não tô dando parabéns pra você lá no grupo da célula. Eu falei, não, gente, o aniversário dele no Facebook tá errado e tal. Aí ele me mandou uma mensagem acerca de um aplicativo de academia. E aí eu tava no trabalho, dia de semana e tal, realmente eu não percebi. Eu tinha falado com ele do aniversário e depois fui trabalhar. Aí na sequência, quando eu voltei,
A mensagem que estava aqui é assim. Porque algumas vezes, quando eu te envio mensagem, eu compartilho algo, você visualiza e não responde, é, nem reage. Eu disse, como assim, irmão? Quantas vezes isso aconteceu? Não, aconteceu umas 2 vezes. Eu falei, cara, olha, eu vou falar uma coisa. A primeira coisa que eu tenho para te falar é: se a minha ausência, a minha falta de comunicação te causou um incômodo, me perdoe em nome de Jesus. A segunda é: entenda que eu sou um profissional que trabalha o dia inteiro na empresa. Às vezes eu olho realmente, e se eu não percebo uma urgência, eu não respondo logo. Não é só você, muita gente. Às vezes eu sei que não é tão urgente, e às vezes eu tô atarefado. Eu vi e não deu para responder naquela hora. Mas eu fiquei assim: caramba, velho. Como é que pode? Eu me dedico tanto, eu entro em contato, eu tento envolvê-lo. As coisas que a gente faz aqui fora de célula, ele nunca vai com a esposa, nunca pode, mas eu sempre preparo aquela lembrancinha para todo mundo, a dele também vai junto. Nunca deixo ele de fora. Sempre quando ele vem na célula, na semana seguinte, eu entrego a ele, a ela, a ele, a esposa, a lembrancinha deles. Aí quantas vezes isso aconteceu, irmão? 2 vezes já. Falei, cara, você anda comigo há mais de 5 anos, irmão. Você está se questionando de 2 vezes que eu não respondi sua mensagem no WhatsApp. Mas não tem problema, não. Eu entendo o que está acontecendo. Fique tranquilo. Da próxima vez que você me mandar mensagem, com certeza, a primeira pessoa que eu vou responder é a sua mensagem, tá bom? Mas se isso causou uma ferida na sua alma, tenha certeza, não foi de propósito. Mas eu te amo no amor de Jesus. É brincadeira. É o que a Alex ainda acabou de falar. Às vezes acontece para desviar nossa atenção, para desviar o foco. Não foi ele, não foi dele. Ele nunca fez isso, nunca fez isso. Enfim, uma experiência aí que eu vivi a semana que eu achei interessante compartilhar. É isso Amém. Mas aí, aí você é isso poderia aí. ter se sentido um líder ruim, né? Pode falar, Alex. É porque tem um delayzinho no Zoom. Não, a gente vê como o nosso inimigo ele semeia, literalmente, Jesus usou as parábolas muito ligadas à agricultura, né? Você vê como ele semeia, né? O joio. Aí você vê no meio, né? Dentro de um relacionamento de igreja, você vê as pessoas às vezes criam rusga por coisas completamente absurdas, que nunca existiram de fato. Luciano nunca preteriu ele ou desprezou ele. Então, com certeza, ali no dia a dia, na correria, tal, não tem tempo de responder um WhatsApp. O cara já fez milhões de elucubrações ali. O coisa ruim já está no ouvido deles, dizendo Luciano é arrogante. E Luciano é não sei o quê. O cara, quando chega, ele já está com a temperatura de uns 90 graus já para bater em Luciano, se não responder o WhatsApp. Então, para você ver como ele Monstro. trabalha a mente humana. A mente humana é um negócio incrível. A gente realmente precisa blindar a mente. Foi através de um trabalho desse que toda a humanidade caiu. Ele só trabalhou a mente de Eva, nada mais, né? O apóstolo pregou maravilhosamente sobre isso. Ele apenas trocou algumas palavras, colocando dúvida. Certamente ali não morrerás, né? Será que Deus falou isso mesmo, Eva? Você tem certeza, Eva? Então, a coisa vai sendo insidiosa, né? É incrível como o nosso inimigo trabalha essa questão da mente. E se a gente estiver distraído, a gente cai. Como diz a palavra, né? Agora, nos fins dos tempos, está vivendo com certeza o final dos tempos, até os eleitos, com certeza, podem ser confundidos, né? É o momento da gente blindar nossa mente. Você sabe o que é preocupante, Alex? Muitas vezes, ao invés de estar buscando a vitória em Cristo, a gente busca a derrota. É algo impressionante. Ao invés de ir para o alvo, de olhar para onde a gente quer alcançar, a gente ter a certeza de que Deus está com a gente, o propósito vai se cumprir, a gente vive buscando a derrota. Ah, o governo está ruim, a economia está péssima, a violência está demais. E a gente só olha para o lado ruim de tudo. E muitas vezes essas coisas que vêm, essas maquiagens, essas notícias, essas fake news que vêm para nós, ela vem para isso. Por isso que eu parei de assistir jornal de TV aberta, por exemplo. Raramente. Se eu passar em algum lugar e estiver passando, eu até vejo, mas eu não assisto jornal de TV aberta, sensacionalista. Porque ali vem um monte de encantamento para nossa mente, ao ponto de a pessoa não querer nem sair de casa. Sai mais não. Em Salvador só tem morte.
só tem crime, só tem violência, e a pessoa tem muita gente presa em casa, baseado em fake news, baseado numa ideia, num medo que ela tem, que nunca vai acontecer. Minha esposa, ela ficou com medo de pegar ônibus. E uma vez, ela tinha trauma de pegar ônibus. Aí uma vez eu perguntei para ela, alguma vez você já foi assaltada no ônibus? Adivinha qual foi a resposta? Nunca. Nunca. Aí eu pergunto para vocês, de onde vinha esse medo? De onde vinha esse pavor ao ponto de a pessoa ficar assim, né, de uma forma descontrolada quando pensa em pegar um ônibus? Então, isso é o que o inimigo faz com a nossa vida. Tenta nos convencer de algo que não é verdadeiro. E muitas vezes, ao invés de olhar para a vitória, a gente está olhando para a derrota. É verdade. Infelizmente. A gente sabe Mas, que enfim, pensamento. Desculpa, Dani. não, pode falar, fica à A vontade. gente sabe que pensamentos geram sentimentos, sentimentos geram ações, né? Então, Exatamente. por uma simples semente que o inimigo lança, a gente termina alimentando esse sentimento e, consequentemente, gerando uma ação negativa. E complementando o que você falou, emoções geram sentimentos, sentimentos geram ações e Isso. ações geram consequências. Consequências. Mas, enfim, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Amém. Espero que tenhamos aprendido juntos. Eu tenho certeza que o Senhor é sobre nós e nós não acreditaremos em fake news, Amém. em falsa notícia, em mentira e engano. A nossa vitória já está decretada pelo Rei dos Amém. Reis e Senhor dos Senhores. Amém. Amém. Vamos orar? Quem é o Amém. candidato? Deixa eu ver. Ninguém se candidata? Uhum. Sério? Oremos, Alguém tem vamos. alguma. Pronto. Alguém tem alguma área específica que deseja oração? Fale agora. Aproveitar a disposição aí de Alex. Continue orando aí. Continue orando aí pela minha menina, pela minha filha. Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar. Vamos orar. Se você tem alguma enfermidade ou alguma pessoa na sua família está enferma, toque no lugar agora. Você precisa de cura. O bálsamo, agora o sangue de Jesus, todas as forças. Você está no ambiente de revelação reunida. Uma célula mesmo online é uma agência do reino. O reino se estabelece, o governo se estabelece nesse local. Nós somos aqui total de 16 pessoas. Então, há um poder de Deus revelado nesse lugar. Então, Amém. toque no lugar que você sente que precisa de cura. Se você precisa de cura para um parente, levante suas mãos, aponte agora, tenha a fé do centurião e diga, ó, basta uma palavra tua e o meu servo será curado e Amém. visualize a cura nesse Glória a momento. Deus. Pai Santo, Pai querido, Tu és o único a ser exaltado, Pai, o único a ser glorificado, porque só Tu és digno, Pai. Amém. Não há outro na terra, nem sob a terra, nem acima dela, que merece qualquer tipo de adoração da nossa parte, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem trazido palavra aos nossos corações, Obrigado, através dos nossos Jesus. líderes, através da Tua Bíblia Sagrada, a Sua própria palavra. Pai, obrigado porque esse fim de semana foi muito, muito proveitoso. O Senhor falou de forma muito clara, muito objetiva os nossos corações. Como a gente precisa cada vez mais se blindar, a gente precisa cada vez mais buscar a Tua presença, a intimidade contigo e cada dia mais, Pai, tirar coisas que, que afetam a nossa relação contigo. A gente aprendeu que muitas vezes os discípulos vêm para as nossas células cheios do mundo. E aos poucos, no convívio no dia a dia, a humildade entre os irmãos, a gente vai conseguindo trabalhar, né? Aquela pedra bruta, Verdade, aquela Pai. pedra que vem suja. E eu oro para que as nossas células sejam assim, Pai, como locais de Em nome de refrigério, Jesus.
mas lugares também onde a gente é moldado, lapidado. E eu tenho Amém. muita gratidão porque a gente tem célula, Pai, porque é um lugar onde a gente vê os irmãos tão falhos como a gente. E a Amém. gente Cura. aprende junto e a gente se fortalece junto. Isso é um Amém, privilégio, Jesus. Pai. Obrigado pela vida de cada um aqui, Senhor. Guarda cada Obrigado, um Senhor. com muito, muito carinho. Eu sei que cada um aqui tem uma luta gigantesca, Pai. Que o Senhor visite cada um, cada coração agora, Pai. E onde quer que cada um agora está tocando, que o Senhor possa levar cura, Pai. Que o Teu Espírito Santo, na autoridade, no poder, na graça do Teu Espírito, que o Senhor leve cura nesse momento, Pai. Amém, Jesus. Cura. Tira de nós toda enfermidade, Senhor, toda maldição, toda palavra maldita que foi colocada contra a gente. Toda palavra que foi proferida contra o nosso futuro, que esteja agora, Senhor, Jesus. travando o nosso propósito. Hoje, Senhor, em nome de Jesus, da autoridade do Espírito Santo, Em nós nome de repreendemos essa Jesus. palavra em nome de Em Jesus. nome de Na autoridade do Jesus. Espírito Santo, a mesma autoridade que o Senhor nos deu de pisar cobras, escorpiões, Senhor, nós pisamos, Amém. Senhor O Senhor levou através sobre do teu sangue, porque nós sabemos que o inimigo não toca no teu sangue, Pai. E nós aplicamos o sangue sobre cada um Amém, G12 Senhor. aqui nesse momento, Amém. cada líder aqui, Pai. Que a Amém. gente receba um renovo, que a gente receba um avivamento sobrenatural, que nossa mente esteja cada dia mais blindada, Senhor, Jesus levou mais, sobre cada vez mais conectada à sua mente, a gente ter na realidade exatamente isso, as a suas tua feridas, mente de os verdade, que a amados. gente pense o Amém. que o Senhor pensa, que a gente deseje o que o Senhor deseja, a gente consiga enxergar claramente o teu propósito na nossa vida, Pai. Amém, Jesus. Obrigado pela vida de cada um, obrigado pela vida do nosso querido Obrigado, pastor Senhor. Telmo, Senhor, tem sido Glória a bênção, Deus. bálsamo na vida de Guarda. todos nós, Senhor. É Amém. Que o Senhor verdade. também guarde suas emoções, guarde sua Em saúde, nome de pastora Creuna Jesus. também, que ela possa se recuperar totalmente, Senhor. Nós aplicamos o sangue Amém. sobre a vida dela, Senhor Jesus. recuperando aquele joelho, Senhor, restaurando como Em novo, nome de Jesus. Em Jesus. nome de Jesus, oramos Em também nome pela de vida dos Jesus. líderes, dos apóstolos. Também sabemos que as lutas deles são gigantescas, Senhor. de Que verdade, o Deus. Senhor cada vez mais reforce, o Senhor renove cada dia, Senhor. A unção que está sobre eles, pastor Milton e Niara, Amém. Senhor, e os filhos dessa família, que o Senhor blinde, Pai, que o Senhor Amém, guarde Jesus. essa família. Oramos também, falei agora há pouco com o nosso querido, amado, jovem apóstolo Ivan e apóstolo Amém. Aloraci Glória a também, que o Deus. Senhor guarde de forma muito, muito especial, Senhor, esse velhinho Amém. maravilhoso que cada dia mais profetiza, cada dia mais quer trabalhar para o Senhor, quer acordar cedo, quer ir em toda a célula, Pai. Amém, Jesus. Glória a Deus, a palavra de Joel se cumprindo. É um velhinho que Glória a está Deus. cada dia mais tendo visões e profetizando. Pai, obrigado mais uma vez. Dá-nos uma Amém. noite de descanso, que a gente possa realmente descansar. E amanhã, Senhor, um dia maravilhoso, de vitória, onde a gente possa Amém. glorificar o Teu santo, em nome Amém. de E Jesus. amém. 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 Glória a Deus. Amém, Amém. 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 Nosso Glória a Glória a pastor está Deus. Glória Deus. aqui a na área, Deus. viu? Glórias, glórias, Nosso pastor glórias. Pastor tá de butuca. está de botuca. O Glória a pastor está de Deus. butuca. Glória a Ele estava Deus. assistindo